Eu aposto que o Tribunal Constitucional não nos vai deixar concorrer à Madeira. Isso é o que eu aposto. E vai fazer isso até para nos testar. Meus caros, vivam, bom dia. Emissão da parte da manhã do dia 26. Ontem fiz apenas um vídeo teórico com considerações sobre o momento político atual e nomeadamente sobre a tentativa do Centrão de ilegalizar o Chega, ou mesmo que não o ilegalize, também será complicado ilegalizá-lo, pelo menos evitar que ele concorra a eleições, que ao fim e ao cabo vai dar no mesmo, e talvez seja esta a ideia principal. Realmente ilegalizá-lo é difícil, agora impedi-lo de concorrer é mais fácil e vai dar ao mesmo. Um partido que não vai a eleições é a mesma coisa que não existisse. Mas falaremos sobre isso já a seguir. Eu tenho aqui este meu último vídeo de anteontem. Como disse, ontem não fiz notícias da minha TV, da televisão. Este foi o último vídeo de notícias, por assim dizer, de notícias comentadas. Vale a pena ver, vejam ali a cara do Lula e por trás, ou melhor, constituindo a cara do Lula, um bairro da Lata, aquilo que eles chamam as favelas, aquilo sei lá o que é, aquilo que Lula vai transformar o Brasil em muito breve trecho. Realmente, agora passando para o domínio atual, mais uma queixa, diz o Expresso que os adversários apertam o cerco a André Ventura na Madeira. Realmente são adversários porque é um militante, ou pelo menos ele intitula-se como tal, militante do próprio Chega. Todos estes problemas que temos tido no Tribunal Constitucional têm sido levantados, as queixas têm sido feitas por militantes ou ex-militantes do partido. Não se vê ninguém do Berloc, não se vê ninguém do PCP, não se vê ninguém do PAN e Livre a tentar ilegalizar o Chega. Só se vê as pessoas ressabiadas, aquelas que pensavam que iam ter um grande futuro, um grande tacho pela frente e que depois lhe correu mal a vida. São esses que, enfim, apresentam queixas sobre queixas ao Tribunal Constitucional. E como aquilo não se paga, parece que é de borla, tudo quanto é política não se paga e, portanto, toca a meter queixas que isso é realmente barato. Bom, o que eu digo é que enquanto não respondermos no terreno a quem tão mal tem feito ao partido e sempre tem ficado impune, porque realmente esta gente tem ficado impune, alguns foram suspensos, mas a suspensão terminou, voltaram ao partido, um ou dois que foram expulsos, até nisso eles recorreram, e está no tribunal, mas em alguns casos penso que até já foi resolvido, digamos, em favor do partido, portanto a expulsão foi levada a efeito. Mas ainda temos aí dois ou três que estão nessa situação, nem são militantes, nem são nada, não são nada, realmente não são nada a não ser ratos, como diz André Ventura, ratos no sentido de roerem o partido por dentro, mais nada, claro. Mas enquanto nós não reagirmos, na minha opinião, isto é a minha opinião, claro, não reagirmos no terreno a quem tão mal tem feito ao partido e sempre tem ficado impune, como eu tenho dito, só podemos esperar mais do mesmo. Temos realmente, na minha opinião, mas não, eu não pertenço à direção do partido, na minha opinião temos que reagir e temos que mostrar a nossa indignação em público. É a minha opinião, claro. Os incêndios continuam a flagelar o nosso país. Este ano já se bateu o recorde dos anos anteriores, tirando, penso que o de 2017, como sabem, foi o ano dos grandes incêndios, tanto em Pedrógão como depois aqui na Serra da Estrela. Ontem tivemos 22 incêndios de madrugada, hoje vou-vos mostrar que só tivemos 21, já mostro a seguir. 97 incêndios, ontem 100% de origem criminosa, mão humana, e 100% realmente não só mão humana, mas também dolosa. Quem disser outra coisa está a mentir, meus caros, está a mentir. E realmente este site fogos.pt, quando não sabe, diz que não sabe, mas tirando os incêndios que ele não sabe qual é a proveniência, tudo o resto é praticamente mão criminosa. Na mesma zona, em Castelo Branco, já é o 9º incêndio este verão. 9. Ok? Não chegou 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora, até chegarmos ao 9 e se calhar vai continuar. E porquê é que vai continuar? Porque ninguém vigia as matas. Ninguém? Calma. Há uma novidade também neste sentido, vamos ver a seguir. Vigiar as matas até agora, não obrigado, estragava-se um negócio que a todos, ou quase todos, interessa. Mas agora que estamos a falar e sem avançar para o próximo, vamos ver aqui esta outra janela, que está mais atualizada, que é de hoje.
aquela era de ontem. Como vem a área ardida nos últimos dias, tem aqui, vocês aí não conseguem ver e não se consegue aumentar muito, mas 1000 e tal hectares ontem, 1500 hectares anteontem. Portanto, cada dia que passa são aos pelo menos 1000 hectares. Estamos muito assustados com o que se passa nos outros países, mas nós somos o segundo país da Europa em que mais hectares são devastados pelos incêndios. E depois cá em baixo, só a Grécia é que nos ultrapassa. E depois cá em baixo temos mão intencional, portanto intencional, incendiarismo e imputáveis, temos 167 incêndios. 167 incêndios, só suplantados pelos 196 de causas desconhecidas. Bom, mas as causas são desconhecidas, para mim não são. Quando são desconhecidas, fazem parte da categoria que vem logo abaixo, que é o tal incendiarismo imputável. Portanto, temos aqui entre estas duas, como podem ver, entre estas duas barras horizontais, nós temos 90 e tal % dos incêndios. E cá em cima também ainda há um incendiarismo, que é o negligente, não é este, é o que vem em cima, que talvez seja difícil encontrar, mas há aqui um também que diz, este é o negligente, queimas e não sei o quê, queimadas, e há um em baixo que diz negligente uso do fogo, fogueiras e não sei o quê, mas há outro também, porque isto está pequenino, não é fácil de encontrar. Isto, o que todos os dias nos mostra, é aquilo que eu ando a dizer há 30 anos, é que 95, para não dizer 99,9% dos incêndios são mão criminosa, os outros 5 são mão, mas não criminosa, digamos, negligente. Bom, e tem aqui, portanto, na última noite, como podem ver aqui, tem aqui 4, mais 3, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1, mais 1, mais 1, fiz as contas, são 21. Portanto, durante a última madrugada tivemos 21 fogos postos. Estes são todos postos. Ninguém é negligente às 4 da manhã, meus caros, por aí não vamos. Há limites para a estupidez e o nosso diz-nos que 2/3 que são uma humana, mas são negligente. As evidências mostram o contrário. A própria ANEP mostra o contrário. O Fogos.pt, que vai buscar os dados à Proteção Civil, mostra o oposto. Não sei a quem é que ele tenta continuar a enganar, porque o país inteiro, a começar pelas televisões, se ligarem qualquer canal de televisão por cabo, CMTV, SIC Notícias, CNN e até RTP3, toda a gente diz que o fogo é posto. São os próprios bombeiros agora que o dizem, a própria Proteção Civil que diz que é fogo posto. Antigamente era só as populações, ninguém ligava nenhuma, a população não sabe, mas afinal sabe. E parece que no fundão já descobriram quem foi o autor do fogo posto. A população, como eu disse no meu último vídeo, conhece. A população conhece quem põe o fogo. Se forem, enfim, populações reduzidas, claro, se for uma grande cidade, é difícil. Mas dentro da zona em que o fogo é posto, é sempre alguém que é dali. Portanto, naquele povoado ali à volta, naquela zona, naquela aldeia, toda a gente sabe quem põe os fogos. Eu sei disto porque há 30 anos que sei disto, né? Os fogos, quando eram postos naquela zona lá de cima, da Raia, onde eu tenho afinidades, São Pedro Rio Seco, Vila Formoso, aquela população, tinha lá muitos amigos naquela altura, eles sabiam quem punha o fogo. Eles sabiam, é fulano, é cicrano, até os tratavam pelo nome. Não podiam provar, mas sabiam quem era. E veio-se confirmar, passado tempos, que sim, que realmente eram aqueles. Portanto, quando eu digo que a população sabe, eu sei do que falo, porque sei de casos concretos, ok? E então, no fundão, a população já indicou quem é que é o incendiário. E naquela zona, na zona de Castelo Branco, já é o 9º, como vamos ver, ou até já vimos no último vídeo, já são 9 os incêndios que são postos na mesma zona ali naquelas imediações, ok? Vigiar as matas não é obrigado, mas não é bem assim. Olhem aqui. A GNR disse ontem que reforça o patrulhamento nas florestas. Meu Deus! Então este governo endoidou? E agora? Mas há uma razão. Há uma razão para isto acontecer. É que este é o pior dos últimos anos em área ardida. Portanto, o objetivo já está atingido. Já não é preciso que arda mais, pelo contrário, já chega. Neste momento é o próprio governo que já não quer mais fogos. Já chega, já está o objetivo cumprido, a partir daqui já é gastar dinheiro a mais. Aquele dinheirinho que estava destinado para X incêndios, X 1000 hectares de área ardida, esse objetivo está atingido. Chega de incêndios. Os seus incendiários, a partir de agora, vocês já não estão a fazer um jeito ao governo. A partir de agora, já estão a dar mais prejuízo do que lucro, ok? Portanto, vamos parar por aí.
a maior perseguição a um partido desde o 25 de Abril. Esta aqui a parte é uma chalaça do Polígono, não tem nada a ver com o Polígono, isto é uma coisa copiada de uma distrital do Chega, mas eu, enfim, aproveitei para que ninguém se esqueça e fiz disto imagem da minha capa, do meu mural. É realmente a maior perseguição a um partido qualquer, não é ao Chega, a um qualquer, desde o 25 de Abril, mas nós vamos vencer no fim. A verdade é que se os portugueses não se unirem agora, o Centrão acaba com o Chega. Acaba ou anula-o, pode até nem acabar. E provavelmente a ideia nem é acabar porque isto estava muito nas vistas. A ideia é, eu agora que tenho pensado muito nisto nos últimos 2, 3 dias, a ideia é não permitir que o Chega concorra às eleições. Pode não acabar com o Chega, porque isso era capaz de dar uma revolução a nível nacional, uma patuleia, uma Maria da Fonte, uma coisa como aconteceu em Portugal há 175 anos. Talvez não seja esse o objetivo de acabar com o partido e legalizá-lo, talvez não seja, mas é, na prática, de o impedir de concorrer, o que vai dar rigorosamente ao mesmo. Um partido que não concorre vale bola. A cada sondagem que aparecer valerá menos, até que chegará aos 3%, que é o que eles querem. O que eles querem é que o Chega se reduza a um partido residual, tal como o Berloque da Canhota, o Partido Comunista, o PAN e Livre, toda essa coisa. Mas não vão conseguir, porque nós estaremos atentos e faremos o que for necessário para que isso não aconteça. Faremos, mesmo que seja necessário passar à ação. Passar à ação é vir para a rua manifestarmos, não é mais nada do que isto. É virmos para a rua manifestarmos as vezes que forem necessárias, nos sítios que forem mais inconvenientes, nós manifestaremos se não nos deixarem concorrer na Madeira e, pior, se não nos deixarem concorrer em mais nenhuma eleição, porque, meus caros, não tínhamos dúvidas, se o Tribunal Constitucional não nos deixar concorrer na Madeira, não nos vai deixar concorrer a mais nenhuma eleição. Nem para o Parlamento Europeu, que é que vem a seguir, nem em eleições antecipadas, caso haja. E olhem uma coisa que este meu dedozinho pequenino que adivinha. Se não deixarem o Chega concorrer nas próximas eleições antecipadas, aí é que eu tenho a certeza absoluta que elas vão ocorrer para o ano que vem. Perceberam? Se o Chega não puder concorrer, de certeza que vai haver eleições antecipadas para o ano que vem. Agora, se o Chega puder concorrer, eles travarão isso o mais que puderem, sempre na esperança que aconteça qualquer coisa que prejudique o Chega, mas não acontece nada que prejudique o Chega, infelizmente, para Portugal. Tudo o que acontece é para prejudicar o Centrão, o PS que está no governo e o PSD que espera a sua vez de ir ao pote. Cada dia que passa há mais um escândalo, agora há um escândalo lá em cima, em Viana do Castelo. Todos os governantes, todos não, muitos governantes estão envolvidos em escândalos e múltiplos escândalos, como já vimos na história recente, e portanto é só deixar que o governo caia de podre por si próprio. Mas é preciso que o Chega possa concorrer às eleições, porque senão tanto faz, senão ainda sou capaz de ganhar outra vez com maioria ainda mais absoluta, porque a maioria absoluta já vamos ver como é que ela foi conseguida. E olhem, por falar em eleições, o governo comprou, vi ontem em rodapé assim, a passar muito rápido, mal se via, numa televisão qualquer, governo compra 29 mil computadores para as eleições europeias. Acham mesmo que é preciso computadores para as eleições? Nunca foi. Mas agora vai ser, porque se aprendeu com os Estados Unidos da América e se aprendeu com o Brasil. Eleições digitais, quem ganha é a esquerda. Começa a direita a ganhar de forma destacada, o tempo vai passando e a esquerda vai subindo, até que na reta final a esquerda ganha. Coincidências, milagres, padrão, não sei. Sei é que se as eleições forem digitais, meus caros, eu já sei antecipadamente quem vai ganhar. É a esquerda. O governo comprou 29 mil computadores, pode ser apenas uma coincidência, mas eu pergunto aqui em baixo, perceberam ou querem que vos faça um desenho? E depois aqui, alguns comentários que eu agora tenho promovido, comentários de alguns dos meus seguidores que são realmente de alta qualidade. Diz aqui o Nuno Miguel Gaspar, que eu não conheço pessoalmente, talvez seja este o momento da mudança, a propósito do ataque a que o Chega tem estado a ser sujeito e que o 25 de Abril não se fez para isto. Ele diz, talvez seja este o momento da mudança, nada acontece por acaso. Talvez este golpe político com a conivência da justiça seja o tiro, não no pé mas na cabeça, de que o regime carece. Há tempo demais. Talvez esta seja a alvorada de uma nova esperança. Talvez voltemos a ter um país a sério, uma nação. Talvez.
Eu também comungo dessa esperança. Diz outra, neste caso é a Anabela Macedo, para quando é a manifestação para o Tribunal Constitucional anular esta decisão contra o Chega? Quando puder, diga por favor, convinha mesmo ser antes das eleições da Madeira para se cortar já o mal pela raiz. Vamos pôr-nos à porta do Tribunal Constitucional urgente, só falta saber o dia e a hora. Obrigado. Eu também não sei qual é o dia nem qual é a hora, o que sei dizer é que logo que essa manifestação seja convocada, eu sei dos primeiros a chegar. Até vou de véspera para ter a certeza absoluta que não me acontece nenhuma avaria no caminho. Outro comentário ainda de outro leitor, neste caso Luís Pimentel, diz: professor, nos finais da década de 70 e princípios da década de 80, na zona oeste do país e com o princípio da maior incidência dos incêndios florestais, foi celebrado um protocolo entre vários municípios e o exército português para a vigilância das matas. Isto na década de 70, princípio da década de 80. Portanto, eu não invento nada, está tudo inventado. Tudo quanto eu digo que é preciso fazer, afinal até já foi feito algumas décadas atrás. Só que eu era uma criança, nos anos 70 tinha 10 anos, nos anos 80 tinha 20. Mas parece que já tinha sido feito realmente, realizado esse protocolo entre vários municípios e o Exército Português para a Vigilância das Matas, diz este nosso leitor. E diz, e ficou de fazer essa vigilância nesta zona daqui, a unidade do Exército de Mafra. Resultado, foram apanhados alguns incendiários e o número de ignições baixou quase para zero, ao nulo. Porquê é que esse protocolo acabou? Responda quem saiba, eu tenho cá a minha ideia e não devo andar muito longe da realidade. E eu comento, ora, aqui está. Porque é que se acabou com o protocolo que tinha acabado com os incêndios? Praticamente tinha acabado com os incêndios. Aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. Responda quem souber. O meu último vídeo, mas um vídeo político, um vídeo teórico sobre o pensamento único e a ilegalização do Chega, que foi publicado ontem. Agradeço que vejam, há ali alguma matéria de reflexão, faço ali algumas perguntas, dou algumas respostas e espero que os meus leitores deem outras ainda mais assertivas do que as minhas, é esse o meu objetivo. E depois temos aqui um beijo que felizmente a sorte de Marcelo, ou Marcirco, como alguns chamam, é que ele não é espanhol e a senhora não é jogadora da bola. Embora tenha aquela bola, mas não é jogadora da bola, porque se o Marcelo fosse espanhol e ela fosse jogadora da bola, tínhamos aqui um problema. E sobre isto quero também dizer 2 ou 3 coisas. Sabem que eu não me meto muito na bola, isto não tem a ver também com o futebol, tem a ver com o facto da Espanha ter ganho lá o campeonato do mundo, não é? Futebol feminino. A Espanha é realmente uma potência em tudo. E aquele desastre daquele presidente da Federação que deu lá o beijo na outra, assim de repente. Bom, eu sinceramente eu não consigo ver ali maldade naquilo. Não estou a defendê-lo de maneira nenhuma. Eu nunca faria aquilo que ele fez, não é? Por mais eufórico que estivesse, por mais alegre, nunca faria isso. Não se dá um beijo na boca de ninguém, por mais rápido que seja. Isso não se faz. Não se faria a um homem, portanto também não se faz a uma mulher. E basta dizer isto. Não é preciso dizer mais nada. Agora, veio logo o feminismo todo cá no mundo, e em Espanha se há feminismo é pior que aqui 1000 vezes, veio logo tudo condenar o homem, quase que o queriam meter em prisão perpétua, não é? Não sei quantos anos na cadeia, não se falou de outra coisa, durante 2 dias, ainda hoje se fala nisso, portanto já vamos no 3º ou no 4º, sei lá. Não é caso para aquilo, se ele tem que ser punido que seja, mas ele não matou ninguém, não fez mal a ninguém, não violou ninguém, a moça até nem ficou nada chateada na altura, portanto claro que aquilo não se deve fazer, não se pode fazer, portanto ele tem que sofrer alguma punição. Não sei se expulsá-lo é a punição suficiente. Agora o que eu sei é que, ao contrário do que toda a gente esperava e do que a imprensa esquerdoida toda, globalista toda, que em Espanha ainda é pior que a nossa, ao contrário daquilo tudo, ele chegou à Assembleia Geral e disse que não se demitia, e disse aquilo várias vezes, ou seja, está criado um imbróglio, agora ele tem que ser expulso, não é? Tem que ser demitido por alguém. Quem é que vai ter coragem de o demitir e com base em quê? Porque eu sinceramente não vejo ali matéria para o homem ser expulso. Se foi só aquilo, não vejo matéria para o homem ser expulso. Que apanhe uma multa, que apanhe uns dias de suspensão, tudo bem, tudo correto, realmente aquilo não se fazia, mas não vejo ali maldade nenhuma. Naquele ato, à frente de toda a gente, não vejo maldade nenhuma, não vejo que o homem teria que ser expulso por causa daquilo. Punido sim, uma multa, como digo, umas coimas, umas coisas qualquer, chama lá o que quiser, uns dias de suspensão, tudo bem, não há problema nenhum, eu acho que sim, agora mais do que isso não. E a verdade é que está ali criado um imbróglio, porque
A esquerdoide estava convencida que o homem chegava lá com aquela pressão toda, aquela pressão das TVs, das rádios, das raios, daquele esquerdoidismo, daquele ativismo feminista todo, e que ia pedir muita desculpa, punha-se de joelhos a chorar e que se demitia. Pois, mas ele não fez isso. Ele sozinho está a combater a esquerdoide toda, a globalixa toda, que em Espanha ainda é pior, repito, que a portuguesa. Vamos ver como é que aquilo vai ficar. Eu vou estar de camarote, como se costuma dizer, a comer pipocas e a ver como é que aquilo vai dar, mas para já, um grande abraço ao rapaz, não pelo que ele fez, mas pela força que teve em combater toda a pressão social que tem sido exercida sobre ele. Até o primeiro-ministro, aquele escardalho miserável, veio dizer que ele merecia quase a morte, a prisão perpétua. Não. O PS ganhou a maioria absoluta à custa do voto útil da canhota contra o Chega. Ainda ninguém disse isto, pelo menos eu nunca ouvi dizer isto a ninguém, mas passado 1 ano e meio e pensando em tudo e vendo o que aconteceu, eu próprio fui surpreendido. Eu próprio poderia ter sido eleito, só precisaria de mais 1.300 votos em Viseu, foi como faltou, mas em Viseu há 10% a mais no PSD do que na média do país. Na média do país era 17, em Viseu houve 27, só para terem uma noção. Portanto, era praticamente impossível alguém ser eleito em Viseu. Se fosse noutro qualquer distrito eu seria eleito, mas na boa, em Viseu, Cavaquistão, PSD com força, mais 10% acima, repito, 27% em vez dos 17% a nível nacional, portanto seria praticamente impossível. Só André Ventura é que seria eleito em Viseu nas últimas eleições. Mas, desde lá, eu tenho vindo a pensar, como é que aquele PS teve maioria absoluta? Ninguém esperava, nem o próprio Costa. E percebe-se agora. O terror que a comunicação social inseriu no povo, injetou no povo mais distraído, mais medroso, mais idoso, acima de 65 anos e praticamente analfabeto, ou analfabeto funcional, nessa camada apenas, fez com que o medo funcionasse. E funcionou no sentido de vale mais não votar em partidos pequeninos como o PCP, como o Berloque da Canhota, e vamos canalizar esses votos para o PS para termos a certeza que o PS ganha. E muita gente pensou assim, e isso é que levou à maioria absoluta de Costa. Nós queríamos retirar ao Costa o máximo, mas a comunicação social fez o seu papel. E o papel que foi meter medo às pessoas intelectualmente mais débeis, com o medo que lhe injetaram o caciquismo do PS lhe injetou na cabeça, deixaram de votar em partidos mais pequenos e concentraram o seu voto todo no PS. Portanto, não foi o Chega que votou neles, não. Foi o PCP que votou neles. Foi o Berloque da Canhota que votou neles. E por isso eles tiveram a maioria absoluta e tanto o PCP como o Berloque da Canhota praticamente desapareceram. O fenómeno foi este e não foi outro. Mas é claro, o principal inimigo do Chega não é o PS. Ninguém do Chega vota no PS, ninguém do PS vota no Chega. O nosso principal inimigo é o PSD. O PSD que faz o jogo do PS e que, portanto, em vez de se constituir como alternativa, constitui-se quase como cúmplice. E, portanto, é por isso que nós, Chega, somos o partido da oposição frontal, direta, sem meias medidas, sem paninhos quentes, ok? Sem conversa da treta. É oposição, porque realmente temos o pior governo desde o 25 de Abril que eu me lembre. Eu sigo a política desde sempre, como tenho dito, desde os meus 13 anos, desde antes do 25 de Abril. Portanto, não me lembro de nenhum governo, a não ser talvez o do Santana Lopes, que também só durou 6 ou 7 meses, ou 8, não me lembro de nenhum governo tão patético e tão mau para Portugal como este. E por isso é que nós temos que ser frontalmente oposição ao PS. Da primeira vez fizemos com que os pequenos partidos votassem utilmente no PS, mas agora os pequenos partidos também já perceberam. Quem votou no PS já percebeu que também não ganhou nada com isso, portanto o que eu espero é que esses votos a mais que o PS teve, que lhe deu a maioria absoluta, retornem à origem, retornem ao PCP, que em vez de ter 3 passa a ter 5%, retornem ao Berloque da Canhota, já estão a retornar, que em vez de ter 5 passa a ter 6 ou 7, e não passa disso, e o PS é que esvazia. Ao esvaziar o PS, nós temos depois aqui um outro cenário, que é quem vai ser o segundo partido.
vai ser o PSD? Ou eles também já perceberam que aquela direção do PSD não os leva a nada? Ou já perceberam que o Montenegro não os leva a coisa nenhuma? É mais do mesmo, é mais uma oposição ruirria, ou seja, nem carne, nem peixe. Quando é preciso ser oposição não é, quando é preciso ser frontal não é, anda sempre ali às voltas com a tal conversinha mole, como diz o brasileiro. Não, nós somos a oposição e é votar no Chega que se consegue derrubar o Partido Socialista. Não é votar no PSD, porque isso é mais do mesmo. O Centrão, vocês veem agora, estão os dois juntos para tentar eliminar o Chega do espectro político português. E nós não vamos deixar que isso aconteça. PS e PSD são o mesmo, são o Centrão. Se queremos alternativa e se queremos oposição, se queremos que este país mude de rumo, não é com o PS, nem é com o PSD. É com a terceira maior força política, o terceiro maior partido de Portugal, que se chama Chega. Quer eles queiram, quer não. Cá está. Eleições regionais na Madeira podem ser impugnadas. O Tribunal Judicial do Funchal decide hoje se é válida a candidatura do Chega ao sufrágio de 24 de setembro. Decidiu que é, só que pode haver recurso. Eu não quero dar, enfim, não preciso dar, porque quem faz isto sabe o que é que há de fazer a seguir, não quero dar ideias a ninguém, mas a verdade é que vai haver recurso. E se houver recurso para a relação, e depois se houver recurso para o TC, eu tenho medo só do recurso para o TC, mais nada. O TC vai aproveitar isto para dizer, não, realmente, como o partido não está legal, não pode concorrer a eleições. Eu aposto que o Tribunal Constitucional não nos vai deixar concorrer à Madeira. Isso é o que eu aposto. E vai fazer isso até para nos testar. Para testar se nós temos ou não temos poder na sociedade. Se somos apenas um partido liderado por um gênio da política, que se chama André Ventura, como nunca houve em Portugal desde 25 de Abril, ou se somos mais do que isso. Se somos uma força já orgânica, que nos conseguimos organizar e conseguimos vir para a rua protestar contra esta, nem digo o nome, porque não posso dizer, que nos têm feito, ok? O Tribunal Constitucional não nos vai deixar concorrer na Madeira e se isso acontecer nós temos que vir para a rua porque a seguir não nos vai deixar concorrer nem para as eleições europeias e nem para as legislativas antecipadas, caso haja. Temos que nos organizar para protestarmos contra isto e não deixarmos que estes tipos acabem com o partido, que é o que eles querem fazer. A verdade é que eles não são simples adversários, como eu digo, são inimigos mesmo. Porque os seus empregos, os empregos daquela gente agarrada ao socialismo e ao Bloco Central, os seus empregos e ordenados dependem da nossa existência. Eles também têm que prover para as suas famílias. E isso faz depender os seus empregos políticos pagos por todos nós, da nossa própria existência. Se nós não existirmos, aqueles empregos não estão em risco. É uma questão de sobrevivência e não apenas de política. E o socialismo das negociatas e do empobrecimento generalizado é esse socialismo que mantém milhares de famílias a subsistir dos tachos do Centrão. Prejudicando o desenvolvimento e o progresso de Portugal. Nós combatemos isso e, portanto, eles não podem, por uma questão de sobrevivência, não nos podem deixar viver e deixar crescer, deixar se ingrar. Não podem. Têm que nos cortar as pernas, ou pelo menos têm que tentar, que é o que estão a fazer, mas não vão conseguir. E quando vejo um escritor ser entrevistado na RTP3, meus caros, como vi ontem, sei imediatamente que ele é comunista. Cá está tal problema das televisões, só entrevistam o que é esquerdoide, não entrevistam ninguém de direita. 100% das vezes, não me engano. Este escritor, que eu nem sei quem é, não tinha estado, enfim, na sua intervenção mais do que um minuto, já estava a dizer mal do Trump. O que é que o Trump tem a ver com a obra dele? É entrevistado um escritor, que eu não sei quem é, nem faço ideia, começa a falar e passado poucos segundos já está a dizer mal do Trump. Foi para isso que ele foi entrevistado, ou foi para falar da sua obra? Inacreditável. Esta televisão é paga com os nossos impostos, não esquecer. E outra pergunta que muita gente me faz: se o Parlamento Europeu equiparou o comunismo ao nazismo em 2019, finais de 2019, e se, portanto, é proibido formarem-se partidos neonazis, eu pergunto, porque é que continua a haver e a permitir partidos comunistas? Então qual é a lógica? Se o comunismo foi equiparado ao nazismo,
Porque é que não se permitem partidos nazis, e muito bem, mas continuam-se a permitir partidos comunistas? Faz algum sentido isto? Não. Lá está. Qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe que, na prática, o comunismo é o globalixo, tem muita força ainda. Tem poucos seguidores, e cada vez menos. Não tem quase ninguém. 3%, 2% na Europa, nem isso. Aqui ainda tem 2, 3%, se calhar chega a 3,5%. Na Europa, nem isso. Nem os maiores partidos comunistas da Europa, o italiano, o francês, o próprio espanhol, desapareceu tudo. Mas como é que, não tendo ninguém, eles ainda conseguem fazer valer a sua existência, quando eles deviam ter sido extintos no mesmo dia em que o Parlamento Europeu equiparar é igual, que para mim está errado, porque o comunismo matou muito mais gente do que o nazismo, não é? O nazismo matou 6 milhões lá nos fornos, o comunismo matou mais de 100 milhões na China e na União Soviética, na Rússia. Bom, mas não interessa, equiparar é pôr ao mesmo nível. Uns continuam a deixar e os outros desapareceram. Tem muita força. Pouca gente, mas muita força. E o discurso de André Ventura na rentrée do partido, em Lagos, a primeira em que eu não pude ir, de 4, não tinha condições físicas para ir, e foi um discurso do mesmo nível, quero dizer, dos anteriores. Enfim, o Algarve é o Algarve, é muito longe para se ir até desde o centro quanto mais do norte, mas estava lá ainda muita gente, aquilo estava cheio, se tivesse o dobro dos lugares, depois estaria lá o dobro das pessoas. Foi um bom discurso, eu publiquei-o aqui ainda ontem à noite, não vou comentá-lo porque é ridículo comentar um discurso de um gênio político destes, não há nada para comentar. Tudo o que é preciso dizer ele diz, e diz melhor do que eu diria, mesmo eu pensando e comentando. Eu poderia talvez fazer uma chega ou outra, não há necessidade, isso faço, e costumo fazê-lo nas intervenções que são na Assembleia da República, porque ele tem 2, 3 minutos para falar, fala muito rápido e algumas coisas as pessoas não entendem. Isso aí eu tento explicar melhor. Agora, num discurso de 30 e tal minutos, não preciso explicar nada, era até ridículo que eu comentasse um discurso em que ele faz ali com todo o tempo do mundo. O que eu vos peço é que o vejam ou na Chega TV ou na minha página do Facebook, está lá rigorosamente tudo, ok? E ficamos por aqui, à tarde haverá outra emissão. Um grande abraço e até logo.